Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Ulisses Previato, que mora no bairro São José, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Tiago Costa, que mora no bairro Jardim São Fernando, Campinas, São Paulo. Hoje a reflexão da mensagem é com o nosso amigo Anderson Bessa, presbítero preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Graças a Deus, estou bem, meu irmão. Só alegria? Na santa paz de Jesus. Amém. Legal. Meu amigo, Mateus 15:8, Jesus relata sobre a fala do profeta Isaías. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verdade. Como podemos definir esse versículo? Olha, Jesus Cristo estava falando algo que acontecia naquele tempo e que acontece hoje também, né? As pessoas estão acostumadas a dizer eu amo a Deus, eu honro a Deus, mas apenas com palavras, apenas da boca para fora. A nossa fala, ela deve estar condicionada e alinhada com as nossas atitudes também. Legal, Paulo. É forte essa passagem, É viu? forte. Se segura aí que o mistério hoje aqui vai ser forte, viu? Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Meu irmão, eu estava refletindo sobre a palavra de Deus e Deus tocou no meu coração para nós falarmos sobre alguma parte da vida de José. Você que está em casa vai poder ler lá em Gênesis, no capítulo 37, uma boa parte da vida de José, algo que aconteceu com ele e que traz para os nossos dias, que traz para hoje algumas lições, não apenas uma, mas algumas lições muito importantes. Quando nós nos deparamos com a vida de José, eu já vi muitas pregações que falam sobre o sonho, que falam que José ele foi muito injustiçado, que falam sobre a humilhação que ele passou e termina com o ápice, né, com a vitória dele sendo o governador do Egito, ajudando toda a sua família. Mas quando nós voltamos um pouquinho atrás, nós podemos ver que Deus, ele não precisava ter tirado José do seio familiar, do convívio da sua família, para poder honrá-lo lá no Egito, para poder salvar toda aquela terra da fome e da devassidão. Quando nós olhamos o porquê que Deus precisou tirar José do meio da sua família, nós passamos a entender o porquê que muitas promessas que Deus nos faz, elas demoram para acontecer, não devido à demora em si, mas devido ao processo que Deus precisa fazer nos passar. Toda promessa de Deus, ela precisa passar por um processo de lapidação. Quando José, ele estava com a sua família, nós podemos observar que ele era totalmente diferente dos seus irmãos. Não porque Deus o havia chamado, mas porque o seu pai havia dado para José um destaque que não deveria ser dado para um irmão, para um filho mais novo. O carinho, a demonstração e a preferência que José ele recebia do seu pai havia causado um grande ciúmes no meio da sua família. Quando nós olhamos com uma lupa, pegamos uma lupa e olhamos detalhadamente a história de José, nós podemos afirmar sem medo de errar que José ele estava sendo mimado pelo seu pai. Porque quando nós vemos que ele recebeu uma túnica de várias cores, meus queridos, uma túnica de várias cores não era algo dado para o menor da família, era algo dado para o irmão mais velho. A túnica simbolizava poder, as cores simbolizavam poder. Hoje é normal você ver alguém com uma roupa colorida no meio da rua, mas naquela época, para poder ter uma roupa colorida, você deveria ser uma pessoa importante. E quem assumia o comando da família na ausência do pai era o filho mais velho. Quando Jacó ele dá aquela túnica para José, ele estava dizendo para toda a família, José será o meu sucessor, mesmo José sendo menor. Amados, Jacó estava mimando aquele menino e ele poderia atrapalhar os planos de Deus na vida dele. Já pararam para poder pensar se José tivesse recebido o poder que ele havia recebido no Egito, sendo uma pessoa como ele era na casa do seu pai? Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vemos que José, ele costumava a delatar os seus irmãos.
quando Jacó manda José ir ver aonde seus irmãos estavam e trazer notícia, aquilo era uma delação. Era para trazer a informação se eles haviam vendido ovelhas que não deveriam ser vendidas, se eles venderam e esconderam o valor, se eles estavam fazendo alguma coisa errada. Quando Jacó ele dá a túnica para José, era para ele deixar aquela túnica guardada, reservada, para que quando Jacó ele viesse a morrer ou ficar incapacitado, José iria assumir. Mas o que José faz imediatamente após receber aquela túnica? Ele a veste e sai desfilando pela casa, causando a inveja entre os seus irmãos. Nós reparamos que quando José ele fica em casa enquanto os seus irmãos saem para trabalhar, é um tipo de mimo, é uma preferência. Nós reparamos que José, quando ele recebe a túnica colorida, é um mimo, é uma preferência. Se Deus desse para José as bênçãos que ele tinha para dar, na maneira como José estava, José transformaria a bênção em maldição. Eu trago essa mensagem para você essa noite, para que você possa refletir nisso. Eu já ouvi muitos questionamentos de pessoas dizendo: Deus me prometeu, mas está demorando. Não, meus irmãos, Deus ele está lapidando você. José precisava passar por 3 fases antes de receber a bênção que Deus tinha que dar para ele. A primeira delas, José ele precisava aprender a olhar os seus irmãos de baixo para cima. José, quando caminhava pela casa, ele desfilava sua túnica colorida. Ele dizia que ele iria governar sobre os irmãos, porque o sonho que Deus deu para José era uma promessa. Não era para ele exibir isso na mesa do café da manhã. A primeira coisa que ele faz ao se levantar é dizer: eu vi que o meu feixe era maior do que o de vocês, e o de vocês se dobravam diante de mim. Eu sonhei que 11 estrelas, o sol e a lua, elas se prostravam diante de mim. Quando Deus ele permite que José ele vai para dentro da cisterna, Deus estava mostrando para José que ele precisava olhar para as pessoas, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. A primeira vez que José ele pôde ver os seus irmãos de baixo para cima foi quando ele foi jogado na cisterna, e ele começa a olhar e ele vê todos os seus irmãos lá em cima, olhando para ele. A palavra de Deus diz que a intenção deles era matá-lo, mas Rúben tem um lapso de consciência e ele livra José da morte. Ele vende José como escravo. O menino que antes era o preferido do pai, era o senhor da casa, mesmo sendo o mais novo da família, ele passa a ser vendido como escravo. Quando José ele é vendido e ele vai para a casa de Potifar, lá dentro da casa de Potifar, José iria aprender o valor do trabalho. Lembra que eu disse que José não trabalhava? Que José ficava em casa? Exatamente isso. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que os irmãos estavam no campo, mas José estava em casa. José iria aprender o valor do trabalho. Só que tem um porém, queridos. Não é porque Deus está te lapidando, não é porque você está sofrendo que é sinal que Deus te abandonou. Em meio a toda aquela lapidação de José, quando José ele se humilhava, Deus o abençoava. Lá ele aprendeu o valor do trabalho. E como ele era tão abençoado por Deus, ele estava passando pelo processo de lapidação. Lembram? Ele aprendeu a olhar as pessoas de baixo para cima, não de nariz em pé. Agora ele aprendeu o valor do trabalho. E quando ele aprende essa lição, Deus o honra e ele passa a ser o maioral na casa de Potifar. A terceira lição em que José iria aprender antes de tomar posse da bênção era o relacionamento interpessoal. José ele não estava acostumado a pedir por favor.
José não estava acostumado a pedir, a dizer com licença, obrigado, me ajuda. José estava acostumado a pegar o que ele precisava. Quando você vê todo o mimo que o pai dava para ele, nós vemos que Jacó, ele estava estragando José, não estava abençoando. Quando Deus tira José de lá e começa a lapidar José, José já aprendeu a ser humilde. José já aprendeu o valor do trabalho. E agora José iria aprender a se relacionar bem com as pessoas. Quando ele é preso, debaixo da acusação de abusar da mulher de Potifar, eu abro um parênteses aqui, para trazer a atenção de vocês para algo muito importante. Potifar sabia a mulher que tinha. Naquela época, um escravo que fosse acusado de abusar de uma mulher tão rica e poderosa quanto a mulher de Potifar, a condenação para essa pessoa era a morte. Mas Potifar sabia a mulher que ele tinha, sabia o valor que ela tinha e sabia o quanto José era honesto. Ele não manda matar José, ele manda prender José. Era plano de Deus. Porque na cadeia, queridos, você não tem nada. Na cadeia, se você quer deitar, você pede. Se você quer levantar, você pede. Se você quer passar, você pede licença. Se você quer pegar, você pede para poder pegar. Se você não agradecer, você pode ser penalizado. E dentro da cadeia, José passa a aprender o valor do relacionamento interpessoal. Ele passa a se relacionar com as pessoas de uma forma mais íntima. Deus, se ele tivesse dado para José o poder do Egito, com José olhando as pessoas de cima para baixo, com José sem aprender o valor do trabalho, com José sem aprender a se relacionar com as pessoas, José não seria um governador, José seria um ditador. E Deus não nos dá bênção para nós transformarmos ela em maldição. Pelo contrário, a bênção que Deus nos dá é para que ela seja duradoura, é para que ela transborde, é para que ela alcance muitas outras pessoas que estiverem ao nosso redor. E lá dentro, não é porque, eu vou repetir isso aqui, não é porque Deus está te lapidando, é que Deus ele vai te abandonar no meio da prova. Na casa de Potifar, na cisterna, vamos voltar um pouquinho. Na cisterna, Deus deixou ele lá para ele aprender a lição e ele tirou ele de lá. Na casa de Potifar, ele aprendeu o valor do trabalho e lá dentro ele se tornou o maioral da casa, ele comandava a casa. Na cadeia, ele entrou lá como um preso qualquer e de repente José já era o maioral lá dentro. Não porque ele se impôs como maioral, mas porque o seu valor se sobressaía aos demais e se destacava e ele era aclamado. Quando Deus ele termina o processo de lapidação de José, José estava pronto para tomar posse da bênção que Deus tinha preparado para ele. Reparem, se José fica na casa do pai, José teria sido estragado pelos mimos que o pai dava para ele. Mas como Deus precisava de José lapidado, transformado, renovado, ele precisou de passar por todo o processo de lapidação. Essa mensagem é para você, que talvez está questionando Deus e dizendo: Deus me prometeu algo lá atrás, mas a promessa não se cumpre ainda. Será que Deus mentiu? Será que Deus me enganou? Não. Deus não mentiu, Ele não te enganou. Deus está te preparando para que quando a bênção chegar na tua mão, você possa abençoar muitas outras pessoas que estiverem ao seu redor. Eu deixo essa mensagem para vocês essa noite e espero que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Legal essa passagem, viu, amigo? Show de bola. Muito obrigado, viu, pela participação do senhor aqui no nosso canal aqui. Que Deus abençoe grandemente. Amém, Anderson Bessa, presbítero, preleitor, casado com Denise Bessa, congrega na AD Belém, mora no Marcondes, Campinas, São Paulo. Mora no bairro Vila Parque. Isso. Meu amigo, deixa seu telefone para pregar nas igrejas aí. Olha, irmão, eu não sou pregador, não tenho o costume de sair pregando. Quando o pessoal me chama, eu vou para poder ministrar a palavra de Deus, mas eu não sou pregador itinerante. Eu sou um obreiro mais caseiro, mais caseiro. Então eu vou deixar os irmãos que quiserem
adorar a Jesus conosco ali no Mauro Marcondes, né? Na Isso. Assembleia de Deus do Belém, pode ir lá dar uns glórias com a gente lá e vai ser bênção em nome de Jesus. Legal, show de bola. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero sim. Mandar um abraço para minha esposa, Denise, para minha filha, Kimberly, e para todos que estão ouvindo essa mensagem. Um abraço também para meus pais, né? O cooperador irmão Adivaldo, minha mãe, a irmã Dalva, e as minhas irmãs. Deixa eu parar de falar nome, quando você começa vai vir cobrança. Mas um abraço para todos que estão assistindo essa pregação, esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Legal, eu vou te passar alguns dados para vocês aqui no canal. Muito obrigado, viu, pelos mais de 700 inscritos em nosso canal, que não é fácil por conteúdo seu próprio. Esse canal já foi visto por mais de quase 12 mil pessoas. Como 70% é mensagem nele, então é bem provável que já, uns 7 mil pessoas já foi alcançado pelo amor de Deus na Glória faixa. a Deus. Olha que legal. Sem tirar a questão da música também. Glória Então a Deus. as coisas, Deus opera nas coisas simples e humildes e a gente vai caminhando. E nos ajude, a gente vai bater 1000 inscritos se Deus quiser, pela graça Amém. de Deus. Nos ajude se inscrevendo e compartilhando. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para o pastor Ulisses William, que mora no bairro, que mora em Sumaré, cidade de Sumaré, São Paulo. Um abraço também para Tiago Rosa, que mora no DIC, Campinas, São Paulo. E desejar um abraço a todos e uma ótima noite.